Então, começando aí a segunda parte da quarta parte da nossa série aí sobre sites estáticos utilizando o Vue.js. Eu resolvi dividir a parte 4 em dois, porque a gente está vendo bastante coisa aqui sobre CSS. A gente vai ver outros detalhes também sobre Gridsom, sobre Vue em geral. Então, aqui a gente vai ver um pouco mais da parte de responsividade com o CSS e a gente vai fazer um menu responsivo hoje. E a gente vai utilizar ali dos recursos do Tailwind para fazer isso e um pouco dos recursos do Gridsom, que a gente vai ver também do próprio Vue, certo? Então vamos partir já direto para o VS Code. Qual que é o objetivo aqui? É a gente entender por que eu não coloquei estilo no componente aqui direto, certo? Eu coloquei o estilo aqui. Por quê? Quando eu criar um menu responsivo consiste na gente transformar isso aqui, esse menuzinho aqui, fazer ele desaparecer no mobile, né, num dispositivo móvel, a gente fazer ele desaparecer e deixar só um íconezinho. E quando a gente clica nele, aí ele exibe o menu embaixo. E esse menu ele vai ser exibido embaixo diferente. Mas os itens do menu são o mesmo. Então, para a gente preservar o componente e só mudar o estilo conforme necessário, a gente mantém o componente sem estilo, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vai fazer esse menu responsivo. Tá? Vou só abrir aqui na documentação do Gridsom que a gente vai precisar fazer algumas coisas antes. A primeira coisa é a gente instalar um módulo que é o Vue SVG Loader. Para que serve esse módulo? A gente vai instalar ele com npm mesmo. E ele é uma dependência só de desenvolvimento, então a gente vai colocar um npm install "-d" e colocar o nome do pacote. E a gente vai precisar disso aqui porque a gente vai precisar daquele ícone, né? O íconezinho do menu. Então a gente vai carregar ele como se fosse um componente e não como uma imagem que a gente vai importar, certo? Então a gente vai instalar essa dependência aqui, vou vir aqui para o VS Code, vou encerrar o meu servidor aqui de desenvolvimento e vou dar um npm install "-d vue-svg-loader", certo? E ele vai fazer a instalação dessa dependência e depois que ele fizer essa instalação, a gente vai copiar esse trecho de código aqui, não isso aqui tudo, mas isso aqui só, esse chain webpack aqui, a gente vai copiar isso aqui e a gente vai lá no nosso VS Code, no gridsomconfig.js e aqui no módulo exports dele, inclusive ele achou 11 vulnerabilidades, já vamos dar um npm audit aqui, fix, para ele arrumar isso. Se não me engano, ele tem como arrumar sozinho. Voltando aqui na documentação do Gridsom, a gente só cola isso aqui em algum ponto do módulo exports dele, tá? Então eu vou colar aqui embaixo, porque eu não vou mexer nisso depois, né? Eu vou colar aqui embaixo. Ó, fixed 11 of 11 vulnerabilities. Então ele era só dependência antiga, esse tipo de coisa, ele limpou tudo, matou tudo. Então, eu colei aqui o meu chain webpack, aquela configuração ali, agora eu posso carregar os meus SVGs como se fossem componentes. E vou dar um salvar. Agora, eu vou voltar lá para o meu Gridsom Develop, vou subir o meu servidorzinho local de novo. O que eu já adiantei aqui para nós? Eu criei aqui no nosso projeto uma pasta assets, tá? Essa pasta assets a gente vai colocar tudo que for ícone, tudo que for imagem. De repente, se a gente vai usar uma fonte externa, a gente coloca aqui. Tá? Pasta assets, eu já criei duas pastinhas aqui. Pasta icons, que tem o íconezinho do menu. E a pasta photos, que a gente vai mexer e vai colocar uma imagem também. Eu vou mostrar para vocês qual que é uma maneira otimizada do Gridsom de colocar imagens, de melhorar o carregamento dela e tal. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Enquanto ele sobe aqui o servidor, a gente já pode ir mexendo, tá? E eu vou começar aqui pelo header, eu vou começar criando um, um novo um novo item aqui nesse flex. Eu vou deixar ele na frente aqui. Vou
vou primeiro importar, né? Importante isso. Tinha esquecido. Vou importar o meu ícone. Vou botar menu icon from. Aí eu boto o local do meu ícone. Vou importar ele exatamente como se fosse um componente. Então vou dar dois pontos para ele para a pasta raiz. Assets, icons. E vou botar menu.svg. Aqui a gente tem que colocar a extensão porque ele não é um JavaScript lá que tem um export, né? Então eu tenho que colocar a extensão do arquivo aqui. E aqui eu vou declarar ele como se fosse um componente também. Menu icon. Agora eu posso usar ele. Vou botar ele aqui, menu icon. E ele vai fazer parte lá do meu flex. Só que esses dois eles não vão aparecer juntos, certo? Isso aqui é o menu horizontal e esse aqui é o ícone do menu. Eles não vão aparecer juntos na mesma tela. Esse aqui vai aparecer no desktop e esse aqui vai aparecer no mobile. Então, usando o Tailwind, a gente consegue fazer isso, certo? Então, eu vou abrir o nosso Tailwind config para a gente dar uma olhada nos tamanhos de tela, porque agora a gente vai usar isso. Esse tamanho de tela, como eu falei no vídeo passado, eu que defini eles, tá? É uma coisa que eu uso, cada pessoa pode criar os seus próprios nomes. Eu coloquei isso porque para mim ficou melhor colocar os nomes em desktop, laptop, tablet, phone. Para mim ficou um pouco mais intuitivo assim de eu decorar. E também eu adicionei mais tamanhos do que tem normalmente no Tailwind, né? Coloquei esse Phone S aqui, que é um tamanho bem pequenininho. Coloquei o tamanho do desktop também, que não tem lá. E aí dessa forma ficou mais intuitivo para mim. Para que servem esses tamanhos? Não é só para o Tailwind reconhecer os tamanhos da tela na hora que a gente for fazer os espaçamentos aqui em cima. Isso aqui serve para que a gente possa adicionar qualquer classe exclusiva para um tamanho. E eu já vou explicar certinho como é que funciona isso. Se eu quero que esse navbar aqui só apareça no desktop, eu vou colocar para aqui, eu vou pegar aqui, ó, laptop S é o 1024. Então, se eu colocar aqui class laptop S, dois pontos, block, e aqui atrás eu colocar hidden, esse navbar só vai aparecer do laptop S para cima. O laptop S para mim aqui é o 1024. Então só quando a tela for 1024 pixels de largura ou maior, ele vai dar um display block. No resto, ele vai colocar o hidden, certo? Então ele trabalha sempre com a tag o atributo CSS de responsividade trabalha sempre com o min widget, né? Não o max widget. Então ele é sempre daquele tamanho para cima, não daquele tamanho para baixo, certo? Então por padrão ele faz isso. Tu pode configurar ao contrário também. Fica a teu critério, ele te dá essa possibilidade, mas por padrão ele trabalha dessa forma. E então eu coloco tudo que eu quiser que seja em todas as telas, eu coloco sem o nome da tela, sem o nome do tamanho da tela. E o que vai aparecer só daquele tamanho para cima, eu coloco o tamanho, dois pontos, a classe que eu quero que valha. Então não é só para exibir também, exibir e esconder elementos. Eu posso colocar o tipo do flex também, a gente vai ver isso depois. Colocar um flex row no desktop, um flex call, né, um flex column no mobile, né, para ele mostrar em forma de coluna no mobile o que era mostrado em forma de linha no desktop. Então, aqui no menu icon é o contrário, né? Então a gente quer que ele seja exibido só no mobile. Do laptop S para cima, a gente quer que ele fique escondido, certo? Então quando a gente salvar isso aqui, a gente vai voltar lá no navegador e aqui vai estar o menu normal. Mas quando a gente botar o responsivo, o menu já não vai estar mais lá, vai estar só o nosso ícone, certo? Então, esse aqui é o primeiro passo. A gente tem que exibir o ícone só no mobile. A partir de agora, a gente vai fazer com que esse ícone ele seja clicável para que a gente possa exibir e esconder um menu responsivo, certo? Então, eu vou
tirar isso aqui daqui. Vou voltar para o VS Code para a gente fazer essa parte. Porque a gente vai precisar criar um outro navbar. Um outro navbar com os menu items mostrados diferente. Na verdade, eu vou criar um outro elemento, que a gente vai estilizar eles diferentes ali. Então, opa. Eu vou criar aqui embaixo um menu que ele está sempre escondido. Mesmo sendo no mobile, ele está sempre escondido. Ele só vai aparecer quando eu clicar no botão, certo? Então ele não vai estar escondido inerente à classe ou ao tamanho da tela. A gente não vai fazer isso mais com CSS. A gente vai usar agora um recurso do próprio Vue.js, certo? Então aqui esse menu items eu já vou estilizar ele diferente. Antes de fazer essa parte de clicar e tal, eu já vou fazer ele diferente. Vou botar um flex call. Vou botar, se não me engano, tem um recurso que é o divide y, vou botar 4, vamos ver. E esses menus aqui eu vou botar text white, e esse fundo aqui, esse navbar, eu vou colocar com o fundo dele, vou tirar essas classes aqui, vou colocar o fundo gray 600. Eu ainda não coloquei ele responsivo, então ele vai aparecer no navegador. E tá meio bizarro aqui, né? Mas eu vou colocar ele embaixo do nosso container. Vou entrar com mais uma nota do editor aqui. Percebi que eu não expliquei muito bem o que eu tive que fazer nessa parte aqui do código. Como vocês sabem, a gente vai ter que transformar esse outro menu em forma de coluna, né? A gente vai ter que mostrar ele vertical. Então, a gente não pode simplesmente deixar ele dentro do container, né? Dentro da nossa div container, ele vai ter que ficar embaixo do próprio header, né? Então, a gente vai ter que mudar um pouco, reorganizar um pouco o código, trazer aquele estilo da sombra, do espaçamento que a gente botou lá no começo, trazer ele para dentro da div, deixar o header sem praticamente nenhum estilo, além do fato dele ser fixo no topo, e colocar esse segundo navbar embaixo, né? E aí a gente consegue fazer essa separação. Eu não expliquei muito bem isso na hora que eu estava fazendo, então eu tô gravando de novo para ficar um pouco mais claro, certo? E agora a gente vai fazer com que esse menu aqui, esse segundo menu, seja exibido só no mobile, mas só quando a gente clicar no ícone, e esse ícone só aparece no mobile, certo? Então, eu vou voltar aqui para o VS Code e a gente vai colocar aqui nele um recurso nesse ícone, tá? Primeiro, eu vou criar aqui no meu componente um novo objeto. Na verdade, aqui dentro ele é uma função, né? Então, eu vou colocar aqui um data. Eu acredito que dê para fazer arrow function, pode ser do jeito que você quiser, mas ele tem que retornar um outro objeto. Esse retorno vai ser de propriedades que a gente vai usar internamente aqui no nosso componente. Então eu vou colocar aqui um mobile menu toggle, e isso aqui, ele por padrão é false, certo? Aqui a gente já está mexendo com JavaScript de fato. Aqui a gente tem um objeto com a propriedade que é booleana. Então, ela é true, ela é false, e aqui a gente vai poder acessar o estado dessa propriedade, certo? Então eu vou salvar isso aqui, e sempre que eu clicar no ícone do menu, ele vai inverter essa propriedade, certo? Então aqui eu vou colocar um evento clique, e aqui dentro desse clique eu vou colocar o que acontece quando é clique ou é um clique? Clique, eu acho que é clique. Quando a gente clicar, ele vai pegar essa variável aqui e vai inverter ela, certo? Então,
sempre que eu clicar nesse botão, o que era falso vai passar a se tornar true, e o que era true vai passar a se tornar falso. Então ele sempre vai inverter quando eu clicar. E eu vou linkar essa propriedade aqui, estando falso ou true, com a exibição desse navbar, certo? Então eu não vou linkar mais com a responsividade, eu vou linkar a esse botão, certo? A esse ícone que agora está com esse evento aqui. Então eu vou usar mais uma propriedade do Vue.js, esse evento aqui, esse @click, isso aqui é uma propriedade do Vue.js também. Se você quiser entender um pouquinho mais também, a gente vai fazer isso também junto. Consultar a própria documentação do Vue para ver o que ele tem disponível para a gente utilizar de recursos do próprio framework, né? E aqui a gente vai utilizar mais um deles, que é o antigo vbind, né? Que a gente vai linkar uma propriedade, um atributo do HTML com algum recurso de reatividade aqui do Vue. Só que agora a gente não precisa mais utilizar o vbind, a gente pode usar a sintaxe de 2 pontos. Eu vou dar um 2 pontos class. E esse 2 pontos class, existem duas maneiras de fazer essa exibição, tá? Essa aqui é a primeira. Eu vou dar um 2 pontos class igual ao objeto. E as propriedades desse objeto vão ser a classe que eu quero exibir quando a propriedade tal for verdadeira, certo? Então eu quero exibir, eu quero colocar a classe block, né? Então display block, quando o mobile menu toggle ali for igual a true, certo? Então aqui eu tinha que ter colocado um aspas, e aqui aspas simples, porque está dentro de aspas duplas já. Porque isso aqui é um JavaScript, né? Então eu estou colocando JavaScript aqui no meio do HTML, eu preciso fazer esse lance de colocar entre aspas. Aqui eu fiz a mesma coisa também, né? Então quando o mobile menu toggle for true, ele vai exibir isso aqui. Quando for false, então eu já vou criar uma nova aqui. Quando for false, ele vai colocar com uma classe ali o hidden. Esse mesmo esquema que a gente fez aqui do responsivo. Ele vai alternar entre essas classes conforme o estado daquela variável ali que a gente colocou no data, certo? Então vamos ver como é que vai ficar isso, se não vai quebrar, se vai funcionar certinho. Tá, aqui o menu, beleza, tá aqui funcionando desktop normal, mas se a gente botar a página mobile, quando a gente clicar nesse cara, ele tem que exibir o menu embaixo. Exibir o menu embaixo, certo? Então, só quando eu clico é que ele vai inverter o estado daquela variável e vai mostrar o menu de acordo com o estado dessa variável. Essa forma que eu fiz aqui é uma das formas de fazer, certo? Porque tem outro jeito de a gente fazer isso aqui funcionar. Tá, o primeiro é esse aqui da classe, né? A gente alterna entre as classes conforme o estado da variável. E o segundo é usando o recurso do Vue também, que é o vShow. E o vShow é uma propriedade, um atributo do Vue, que ele só vai mostrar na tela um elemento. Ele vai mostrar na tela o elemento de acordo com uma condição do JavaScript, certo? Então eu vou dar um vShow e aqui dentro eu vou colocar assim, mobile menu toggle, que é a mesma coisa que colocar isso aqui, porque o mobile menu toggle ele é um atributo booleano por si só, né? Então eu não preciso colocar aqui show quando for true, eu posso colocar só assim, porque isso aqui já vai retornar true ou false para mim, certo? Então ele vai dar um vShow conforme o estado dessa variável aqui que a gente colocou ali no data. Então ele deve funcionar da mesma forma, só que dessa forma aqui é mais fácil e mais simples de escrever e de entender também o que está acontecendo. Então vamos voltar lá no navegador para ver se está funcionando. Está funcionando, é até mais rápido, sendo bem sincero, porque ele não vai ter que inserir muito CSS ali no elemento, né, conforme a gente fizer o clique desse botão, certo? Então aqui está funcionando, aqui a gente já tem um menu responsivo, né? Ele muda de tamanho aqui, que está tudo no centro. E
Então, essa é uma parte bem importante da gente desenvolver um site, porque um site ele precisa ser responsivo, né? Ele precisa se adaptar a todos os dispositivos que vão acessar ele, ou ao menos a grande maioria, né? Então, a gente precisa saber como fazer isso, como proceder, né? A gente pode inserir qualquer classe, alternar entre qualquer classe, esconder e exibir elementos é, de acordo com o tamanho da tela e de acordo com qualquer variável que a gente colocar aqui que a gente possa mudar o estado dela. A gente poderia fazer isso aqui também de uma outra forma. Até vou voltar aqui para o VS Code. Essa parte do clique aqui a gente poderia fazer de uma outra forma. A gente poderia fazer com que isso aqui fosse uma função, certo? Então, função não, um método. Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar aqui um novo objeto no nosso export default chamado methods. E aqui dentro do methods eu vou começar a criar métodos, né, funções que eu posso utilizar no meu componente, só no escopo desse componente, só aqui no header, né? Então eu vou criar aqui uma função, um método chamado toggle mobile menu. E isso aqui ele é uma função. E o que ele faz é mudar essa propriedade, porque esse método ele também tem acesso a essa propriedade. Da mesma forma que o nosso HTML tem aqui também. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um this.mobileMenuToggle igual a this.mobileMenuToggle invertido. Certo? É uma função que não retorna nada. Eu vou até vou usar essa função aqui para mostrar um outro recurso também. Vou dar um console.log this.mobileMenuToggle. Vou botar depois aqui pra gente ver como que ele está funcionando a função, né? Como que ele vai mostrar isso no console. Aí, ao invés de eu mudar direto a variável aqui, eu vou chamar aquele método lá. Então eu vou dar aqui um toggle mobile menu e eu vou salvar isso aqui. Ele deve funcionar da mesma forma, tá? Não deve ter basicamente diferença nenhuma. Então eu vou botar responsivo aqui e já vou deixar aberto o console. Aqui vocês não estão vendo o console, né? Eu vou colocar ele aqui do lado pra gente poder olhar junto. E quando eu clicar nesse ícone, ele deve funcionar da mesma forma, mas ele vai mostrar aqui no console, ó, true. Que agora tá true, né? Tá ativo. Então aquela variável ali tá como verdadeira. Clico de novo, ela está como falsa. Clico de novo, está como verdadeira. Clico de novo, está como falsa. Então essa é uma outra maneira. E a gente já vê aqui um novo recurso do Gridsom e do Vue.js, né? Que a gente tem uma tag, tem um objeto methods, onde a gente separa aqui as nossas funções, os nossos métodos, para poder não precisar ficar enchendo de JavaScript aqui no HTML também, né? Enchendo de JavaScript aqui no meio. Ele não vai mostrar isso para o cliente, né, para a pessoa que está acessando o site, mas para a gente ter um código HTML mais limpo possível, a gente separa aqui embaixo no methods, é uma outra maneira de fazer também. Então aqui a gente tem uma noção melhor da responsividade e é um conceito bem interessante, como eu falei antes, bem importante, certo? E uma outra coisa que eu queria também mostrar, que é mais para dar uma pincelada mesmo, que é importante, eu separei aqui uma imagem que além de o Gridsom ter aquele recurso da gente carregar um link, ele tem um recurso de carregar imagens próprio também, certo? Então aqui eu vou criar uma tag, uma div aqui, sei lá. E aqui dentro eu vou colocar uma tag chamada gImage, G-image. E aqui dentro eu vou colocar um source, um atributo source, e eu vou linkar com aquela foto que está lá na minha pasta assets. Tá? Eu já separei uma foto aleatória só para a gente usar de exemplo aqui. Só colocar dois pontos, barra assets, barra fotos, barra esse nome gigante aqui que eu separei. Vou até renomear isso aqui. Vou botar 1 para ficar mais fácil. É essa foto aqui que a gente vai exibir lá. Fotos 1.jpg.
Vocês viram que a foto ficou... exibi a foto aqui, mas vocês viram que ela ficou borrada antes de exibir? Isso aqui é um recurso chamado Lazy Loading. É muito importante para a gente acelerar o carregamento das páginas, porque ele carrega uma versão mais comprimida com a qualidade menor da imagem antes de carregar a imagem normal, para poder não atrasar o carregamento da página. Ele faz isso de forma assíncrona. E é um recurso que o Gridsome já provê para nós aqui só a gente usando o Gimage, ao invés de colocar uma tag IMG normal, né, do HTML, a gente coloca dessa forma e ele já vai prover para nós todo esse recurso, a gente não precisa implementar do zero. E isso é muito bom, acelera muito o carregamento, principalmente aqui a gente está com o site em desenvolvimento, né? Mas principalmente quando a gente está com o site construído lá, compilado já no ar, isso aqui faz toda a diferença no carregamento. E então é bem importante as imagens que a gente utilizar, a não ser que seja imagem de background dele, ele não suporta ainda, né, o background do CSS, mas ele provém essa tag aqui para nós. Então, para esse vídeo, vai ficar nisso, tá? Esse vídeo já ficou bem longo também, já ficou com meia hora. E a gente já conseguiu ver bastante coisa sobre CSS. Eu não mostrei todas as classes, até porque não faria sentido também eu explicar todas as classes do Tailwind. Vai fazendo um site, vai fuçando, fica com a documentação debaixo do braço, fica ela do lado aí aberta, vai pesquisando tudo. A documentação do Tailwind é super completa, tem muita coisa disponível para usar lá, para consultar. Todas as classes disponíveis que eles colocam por padrão, eles ensinam como customizar também. Depois a gente vai acabar vendo isso. Mas é uma documentação super completa, super amigável também de entender. Então não faria sentido eu explicar e mostrar todas as classes possíveis, já mostrei bastante até, mas se vocês terem noção de como que ele funciona, qual que é a maneira que ele opera, né? Que ele não é um framework CSS convencional. Também a gente viu nessa parte uns conceitos de responsividade também, não só do CSS, mas do Vue, certo? Então é um conceito bem interessante, um conceito bem vital que a gente vai utilizar bastante daqui para frente. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente já vai falar um pouco mais da reatividade, né, daquela parte ali a gente usou um pouco hoje, né, do VShow ali, do clique e tal. A gente vai ver um pouco mais das coisas que a gente pode fazer, principalmente o pessoal que já conhece do Vue vai conhecer o Vuex. A gente vai usar o Vuex aqui também, vou mostrar como é que integra ele no Gridsome. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já está bem longo. E vou te esperar no próximo vídeo onde a gente vai ver essa parte de reatividade. Se inscreve no canal aí, dá um like, compartilha com as pessoas que tu acha que vão se interessar também por desenvolvimento de sites estáticos com Vue.js. E eu te aguardo no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até a próxima.